Ora então, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do Prior Vasconcelos, o podcast. O meu nome é Francisco Manuel Sousa e comigo diretamente da República Checa tenho Pedro Folgado. Queres cumprimentar as pessoas, Pedro? Ora viva. Muito bem. Como é que está aí o tempo? Por acaso está de chuva, pá. Teve sempre espetacular, hoje está de chuvinha. Aqui está bom. Pronto. Nós não vamos fazer nenhuma apresentação sobre nós, não é para isso que aqui estamos. Preferimos que nos fiquem a conhecer através das nossas conversas. Mas se quiserem muito conhecer-nos, vão ao Google, ou ao Bing, ou ao Yahoo. Ponham o nosso nome, mas ponham entre aspas, que é para não aparecerem coisas que não têm nada a ver connosco. Pode causar mal-entendidos. Que podcast é este? Bem, este podcast é, por assim dizer, um filho do blog homónimo, que nós começámos há cerca de 2 anos. Podem visitar já agora em priorvasconcelos.blogspot.pt. E surge porque chegámos à conclusão que já ninguém, ou quase ninguém, lê nada que tenha mais do que um parágrafo. O pessoal quer a papinha feita e poder ouvir coisas enquanto vão no carro, no metro, ou quando passam horas sentados só de cuecas a acumular suor no períneo enquanto jogam pés e repetem 3 ou 4 vezes aquele jogo que empatam sempre contra o Atalanta e depois inventam mentalmente desculpas para justificar o porquê de estarem a fazer batota. Coisas assim. Tal como o blog, o podcast não vai ter assim nenhuma, não se vai reger por nenhuma lógica muito estrita, não vai abordar nenhuma temática em particular. Vamos tentar semanalmente, se não for semanalmente, pelo menos de 15 em 15 dias, falar tudo um pouco. Ou então falar tudo sobre um pouco. Ou seja, pegar num pouco e falar tudo sobre isso. Então, vocês estão a perceber a ideia. Sem mais delongas, acho que podemos e devemos começar. E como estamos ainda imbuídos desta felicidade que foi ser campeões da Europa, como é que viveste aí na República Checa, Pedro? Este campeonato, esta vitória contra o Império Colonial Francês. Sabes que, para mim, a melhor coisa... Eu já vejo pouco futebol em Portugal. Para mim, o espetacular, a grande vitória foi não termos ganho o Euro, mas termos mandado para casa o anfitrião na final. Acho que isso foi a grande vitória de Portugal. E é sempre difícil jogar contra o Império Colonial Francês, porque nós, pronto, tudo bem, podem dizer que nós temos lá um ou outro filho de angolanos ou de cabo-verdianos. Agora a França tem toda uma seleção das ex-colónias africanas. Sim. É pessoal do Mali, do Senegal, por um lado, ganhámos a duas seleções. Ganhámos a várias seleções. E a África ao mesmo tempo. Foi, um jogo... E depois ainda dizem que nós não fizemos por ganhar. Acho incrível. Bem, imbuídos então neste espírito do futebol, acho que tu tens algumas ideias para as equipas agora que vão começar os campeonatos. É verdade. Eu acho que sem ideias novas. Falta originalidade, Francisco. Okay. Eu acho que falta originalidade em Portugal, no futebol em Portugal. E no futebol no geral. Uma coisa que eu me apercebi, Francisco, foi que eu prefiro ver jogos da segunda liga do que os da primeira. Isto porquê? Porque os jogos da segunda liga têm de recorrer à originalidade. Não há meios, não há dinheiro, não há fundos. O que acontece? As equipas têm que fazer as suas próprias táticas. Cabe-me a mim ajudar estes pequenos treinadores a tentarem chegar à primeira liga com algumas táticas alternativas. Ok. Força. Por exemplo, uma das táticas que eu me tinha lembrado foi... Nem todas as equipas da segunda divisão têm grandes jogadores como ponta de lança. Ou grandes jogadores como grandes médios, por exemplo. Ou grandes jogadores. Por si só jogadores. Alguém que não trabalha no talho. Uma coisa assim na aldeia. Então, a minha tática era basicamente isto, que era... Tem escolinhas e era formar todos os jogadores como defesas. Todos os jogadores que eram formados nas escolas e a única tática que se usava era o 0-0-10. Ou 10-0-0. Ou 10-0-0. Sim. Acho que é 10-0-0. Sim, também exatamente. Era basicamente uma equipa sem avançados, sem médios, mas por outro lado tinha uma grande defesa, que eram 10 defesas. E o que é que acontece? Provavelmente a equipa não vai ganhar nenhum jogo.
Mas provavelmente é difícil sofrer algum tipo de golos, Francisco. E é possível que esta equipa acabe sempre com... Se houver 15 equipas, acaba com 15 pontos no torneio. Nunca ganha e nunca perde, percebes? Aliás, está sempre na segunda liga. Se formos ver o ano passado, mesmo na primeira liga, o Tondela safou-se e não desceu com 30 pontos. Visto que foram 30 jogos, Exato. bastava o Tondela ter seguido essa tática Exato. e empatava todos os jogos e tinha ficado na mesma na primeira liga. Exato. Eu acho que isto é falta de visão dos treinadores da segunda liga. Porque podem recorrer a este tipo de táticas. Por exemplo, podias pôr 5 a defender a grande área, logo à entrada, e jogavam tipo barreira, estás a ver? Tipo os matraquilhos, a última linha dos matraquilhos. E para a direita e para a esquerda. Depois punhas o guarda-redes, tinhas 2 ou 3 gajos em cada poste, estás a ver? Olha. E era muito... mas gajos grandes, os mais altos. A defender com a cabeça, ou com o peito. Chico, isto parece que é muito difícil, porque não dá para dominar a bola na grande área, a fazer passos, não dá para fazer os passinhos, porque o primeiro gajo pegasse na bola, bola para a frente. E pronto, era 90 minutos disto. E se fossem defesas bons nos penaltis, podiam muito bem ganhar a taça de Portugal, por exemplo. Exatamente. Isto no torneio ia sempre a descontos. Quase sempre. Aliás, uma variante ainda mais conservadora do que Portugal fez, não é? Que empatou os jogos todos. Bem visto. E podia ter feito muito mais facilmente. Podia ter jogado com 10 defesas. Portugal não se lembrou disto, Francisco. Nós podíamos ter jogado com 10 defesas. O que acontece? 10 bons defesas. Enconávamos o jogo durante 120 minutos. Depois havia os penaltis, em que nós treinávamos bastante no treino. Só treinávamos isto. Defender penaltis. Chegámos aos penaltis, ganhávamos o jogo. Pronto. E nem se cansavam tanto, não é? Não tinham que fazer sprints. Exatamente. E um jogo espetacular era 2 equipas a jogarem com esta mesma tática. Pensa nisso. 20 defesas em jogo. E 2 guarda-redes. E era isto. Eu acho que está aqui uma boa tática para não perder. Como não perder jogos? Treinar defesas. Mas bons defesas. Epá, são 10 defesas. Tipo, são 10 defesas. Nem precisam de ser muito bons. Não dá para trocar a bola. Não dá para rematares, porque a bola bate sempre em alguém. Exatamente. Tens 3 gajos na baliza a defender caso a bola bata em alguém e vá à baliza. É muito difícil marcar gols assim, Francisco. Eu penso que sim. E o princípio do jogo era espetacular, porque eles faziam o pontapé de saída, tiravam a bola para longe e iam a correr para trás. Exato. Próxima. A próxima é um bocado mais difícil, já requer mais recursos financeiros. Mas é o que eu... é o truque de mente, é um truque de mente. Requer psique humana, requer um bocado de dinheiro, que era... Isto tem dois pontos fundamentais. Que era, a primeira era, tinhas que recrutar todos os jogadores com o nome Micael. Ok. Todos os jogadores chamavam-se Micael. Se soubessem ou não jogar futebol, é quase irrelevante. Todos os jogadores eram chamados Micael. Mas era uma coisa logo desde garotos? Iam logo buscar os... Exatamente. Eram formados já assim? Exatamente. O João, okay. Portugal. Pronto, depois João. Eu prefiro o Micael. Ok. E era contratar todos os Micaelos para jogar na tua equipa. O que acontece? Na camisola, todos os jogadores eram chamados Micael. Isto é o primeiro ponto. Segundo ponto. Todos os teus jogadores da tua equipa tinham que rapar o cabelo. Todos os Micaelos tinham o cabelo rapado. E o que acontece? Vamos imaginar que temos 11 Micaelos a jogar e estamos a jogar com, sei lá, 5-3-3. Não, 5-3-2. O treinador adversário eventualmente vai dizer: ora, Renato, vais ter que marcar ali o Micael. E nisto entra a minha tática em ação. Porque o jogador vai perguntar: qual Micael? Percebes? E neste momento dá-se uma quebra psíquica no jogador. Porque o treinador vai dizer: epá, olha, boa pergunta. E nisto, o jogador, por exemplo, nós estamos a jogar futebol, não é? Estamos sempre de frente. Não estás a ver o número da nossa camisola. Há o Micael 2, há o Micael 17, não é? Mas eles iam rodando, como são carecas, iam rodando. Isto é a terceira parte da tática, que é especial. Que era eles iam trocando de posição. Exatamente, que era para dizer: marca o Micael 17, mas a meio do jogo o 17 trocava com a esquerda para a direita.
E tu pensavas, olha, aquele careca é o 17. E não, aquele careca era o 3. Opa, percebes? Mas também tinham que ser todos da mesma raça. Podias marcar o mesmo gajo. Até podias marcar o gajo, estás a ver? Epá, mas nunca ia. Epá, o treinador tinha que dizer, epá, olha, tens que marcar aquele gajo da esquerda. E eu, se me apercebesse que alguém estava a marcar o meu jogador, o meu careca Micael, da esquerda, mudava a tática. Já não tinha um gajo à esquerda, tinha um gajo, tinha tipo 2 no centro, e jogava só com a ala direita. Mas isso era lixado também para o treinador dos Micaéis. Epá, nós sabemos o número. Pronto. Eles é difícil. Sim, um gajo passa muito tempo com as pessoas Epá, para ficar a conhecê-los. inventávamos um código, tipo... não sei. Isso também não é o nosso trabalho, não é? Exatamente. O treinador Isso, que arranja isso. não posso fazer tudo, Chico. Pois? Aliás, porque também há uma coisa muito importante, que é, eu não sou treinador de futebol. Não sei estes pormenores. Mas arranjava, sei lá, chamava um dos Miquel João Carlos, por exemplo. Mas só tu é que sabia que eras o João Carlos. Isto só funcionava no balneário. Quer dizer, olha João Carlos, olha, agora vais aqui para a direita e jogas com o trinco. Era uma alcunha, que todos tinham uma alcunha. Exatamente. Acho bem. Eu tive uma ideia que é parecida, não é tão radical. Mas chegaste lá? Sim. Miquel. Oh, Miquel! Oh, João Carlos! Oh, Mário! Marca o Miquel! Isto é... Parece que é difícil, mas isto no calor do jogo ainda fica mais difícil. E o gajo andava ali atrás do Miquel errado. Exatamente. Isto é segunda liga. Isto é segunda liga. Okay. Já tens pressão. Não é? Os jogadores já ficam com pressão facilmente. E teres o teu próprio treinador a dizer: pá, marca o Miquel, não é esse, pá, não é esse. É aquele ali de trás. É o careca. Exatamente. Não podia falar. É difícil. Eu tive uma ideia que é mais ou menos isso, não é tão radical e que já foi utilizada na Primeira Liga. Que é, aqui há 2 anos, o Sporting tinha um equipamento alternativo que era tal e qual o equipamento do Passos de Ferreira. E de certeza que subliminarmente isso tinha um efeito nos jogadores. Porque os jogadores adversários estavam a jogar contra o Sporting e o Sporting adormecia-se um jogo um bocadinho e é natural que aos 20 minutos os adversários estivessem a pensar e tal, Passos de Ferreira e não sei o quê. Merda! Não é o Passos de Ferreira, isto é o Sporting. E o Sporting nesse ano, apesar de não ter sido campeão, apesar desta tática não ter sido um sucesso absoluto, chegou à final e venceu a final da Taça de Portugal. O que lhe permitiu depois jogar a Supertaça contra o Benfica e ganhar. Portanto, essa tática não deu o campeonato, mas deu 2 títulos. Nunca tinha pensado nessa. Exatamente. E os únicos 2 jogos em que isso não resultou tão bem, foi os jogos em que o Sporting jogou contra o Passos de Ferreira. Porque então o primeiro foi uma vergonha. Eu acredito que seja possível no PES simulares um Passos de Ferreira contra um Passos de Ferreira. Pois, agora imagina o Sporting. O Sporting que andavam a treinar esse truque de aparecerem de amarelo e confundir os jogadores adversários. Exato. Tiveram que jogar contra os verdadeiros amarelos. Aquilo foi uma vergonha, aquele primeiro jogo. As frases mais ouvidas eram: somos os verdes, Monteiro, somos os verdes. E o Monteiro: epá, mas para que lado é que é? Não estou a perceber nada, pronto. E mais, há uma história que pouca gente sabe, que é o Marco Silva, que na altura estava a treinar o Sporting, passou meia hora a dar indicações ao Urreta, que era extremo do Passos de Ferreira. E o Urreta, como tem aquela matreirice sul-americana, não se descoseu. Seguiu as indicações e o Passos chegou ao gol primeiro. Epá, tu achas que o Sporting depois festejou durante uns minutos ainda. Achas que era possível o Sporting investir e comprar lugares e o jogo ser feito no estádio de Passos de Ferreira? Epá, isso não sei, mas que podia convencer a própria claque a levar tarjas do Passos de Ferreira. Epá, acho que era muito bem pensado. Espetacular. Eu acho que é mais fácil do que encontrar 20 e tal Micaéis todas as épocas. Certo. Mas, eu gosto da ideia, mas logisticamente deve ser complicado. É mais fácil tu pensares assim: epá, este ano Estoril, o nosso equipamento alternativo é igual ao do Estoril. Epá, agora fiquei com vontade de ir ao Google pesquisar quais são os melhores jogadores com o nome de Micael. Tem que haver algum semi-estrela. Olha, trabalho de casa para o próximo podcast. Eu vou trazer uma lista dos melhores jogadores com o nome de Micael e os respectivos da história, exatamente. Exato. Ok. Faço um sumário da avaliação de cada Micael. E depois vejo mais ou menos o preço. Aliás, tentar fazer um budget até.
Tentar fazer um budget para esta tática, se possível. Tentar emprestar alguns Miqueles. Parece-me bem. Então acho que estamos conversados quanto ao futebol. Sim, eventualmente vamos nos lembrar de... Aliás, eu posso deixar o meu mail na descrição e se há algum treinador de segunda liga... Claro que não faço isto à borda, como as pessoas compreendem. Sim. Precisar de consultadoria, né? Exatamente. Isto requer algum trabalho de casa de banho, inclusive. Uhum. E sabes que para ir à casa de banho é preciso comprar comida, Francisco. E é só a simples razão. Mas vou deixar aqui o meu mail. E pá, se alguém quiser ouvir e quiser me contactar, se calhar até no blog vou deixar mais algumas táticas alternativas. E depois é uma questão de irem lá. Ok. Por trabalho de casa de banho temos que esclarecer os ouvintes que é pensar enquanto se está a fazer cocó. Exatamente. Nada mais que isso. Nada mais que isso. Que é a atividade mais estimulante intelectualmente que existe. Já não sei, né? Acho que foi na Wikipedia que eu li que grandes obras mundiais foram escritas na casa de banho. Claro que eu não estive lá para comprovar, não é? É sabido que o Picasso e o Dalí sentavam-se na sanita, punham uma tela à frente e pronto, e aquilo saía. Pá, está na Wikipedia, eu não estive lá, não é? As pessoas compreendem, eu não estive lá para ver, mas está na internet, é verdade. Exatamente. Ainda dentro do desporto, vem aí agora os Jogos Olímpicos. Lá está, olha, mais uma grande. E os Jogos Olímpicos são, ao mesmo tempo, um grande evento que nós ficamos sempre à espera que venham os próximos, não é? E depois quando chegam os Jogos Olímpicos mesmo, e nós os vemos na RTP2, são geralmente uma grande seca. Exatamente. E eu pedi-te que fosses pensar em algumas ideias para melhorar os Jogos Olímpicos. É verdade. Eu não sei se... Queres começar tu? Chegasses... Tens alguma? Epá, eu tenho várias ideias para melhorar os Jogos Olímpicos. Para já acabar com todas as modalidades que fossem, na verdade, brincadeiras. Como assim? Como assim? Por exemplo, polo aquático. Polo aquático são gajos a jogar à bola dentro da água. Sabes quem é que faz isso? Os garotos, nas piscinas. Foi a primeira coisa que eu lembrei. Quando disseste polo aquático. Ténis de mesa. Ténis de mesa é um jogo que quem é que joga? Os garotos, nas salas de convívio. Exatamente, pá, da universidade, pá, é verdade. Qual a universidade? Do segundo ciclo? Repara, já aconteceu eu ter faltado às aulas para fazer um desporto olímpico, Francisco. Pois. Nunca pensei nisto desta forma, mas... Outra coisa, vais ficar chocado, que é desporto olímpico. BMX. Não é preciso dizer mais nada, Francisco. BMX. Andar de bicicleta na terra e cair e ficar todo esfolado. Quem é que faz isso? Os garotos. Portanto, aqueles dreads em 2001 que faziam grafites e andavam de BMX que podiam ser potenciais jogadores olímpicos. E eu fui ver os potenciais novas modalidades para os Jogos Olímpicos de Tóquio de 2020. Nesta secção... E estão a pensar, e isto é verídico, estão a pensar em introduzir o surf. Olha... Portanto, em 2024 é possível que tenhamos matraquilhos, frisbee, construção de castelos de areia, torneio olímpico de viracostas. Olha, construção de castelos de areia podia-se repara, surf, um triatlo. Surf, depois construção de castelo de areia e depois raquetes. Eu por acaso estava a pensar no jogo de vôlei, mas acho que raquetes sim é melhor. Raquetes, alguém que conseguir que bela ideia, dar mais do que 10 toques de raquetes ganha logo a medalha, porque é uma coisa que toda a gente sabe que é impossível. E um golfe de praia? Em que Isso já não contes comigo para isso. Um golfe de praia, a vantagem do golfe de praia não existe manutenção do buque. Não, pá, eu não concordo com isso. Não concordo com isso. Se é para meter jogos lúdicos, ponham snooker. Já tínhamos uma modalidade olímpica filmada num bar. Era a minha primeira sugestão para dizer que tinha que ser feito. E depois era mais giro ver daqueles gajos, o O'Sullivan, por exemplo, o Rocket, dar uma sova naquele chinês que se chama Ding ou lá o que é. Isso era espetacular.
Por acaso, a única coisa que eu não gosto do snooker é que é um bocado silencioso. Falta o café. Falta o som dos matraquilhos. Aliás, os matraquilhos e o snooker podiam ser filmados até no mesmo café. Iam cortando um desporto para o outro. A câmara. Sim, exatamente. Os dois ao mesmo tempo. Mas tu querias o quê? Era música e... Era o som da Ou máquina do expresso. punham a dar... aquele som do café. Pá, pá, pá! Que os gajos batem com... Exato. Batem com coisas do café e depois põem no moinho. Exatamente. É para sons de fundo. Por exemplo, este som da cadeira. Estás a ver? Prontos. E pôr a televisão na Hollywood, por exemplo, a dar um filme daqueles que está sempre a repetir. Tipo... Ok. Mas vês, Exato. aqui em 5 minutos dissemos uma ideia mais interessante do que polo aquático e ténis de mesa. Próxima ideia que eu tive. Falta aqui um detalhe importante. Falta aqui um detalhe importante, que era quem perdia o snooker pagava. Ok. Era uma pergunta. Podia-se decidir a regra. Era o jogo olímpico, mas repara, o dono do café podia fazer algum dinheiro com isto, Francisco. E eu acho que é justo. Quem perdesse pagava ao dono do café. Exatamente. Poupávamos em estádios e dávamos mais receita ao café. Mais aderência ao café. Porque ia haver o jogo olímpico. Estimulava a economia. Podia-se fazer um jogo num bar, depois fazia-se outro no outro. Exatamente. Podíamos ir alterando. Eu acho que não é preciso o Comitê Olímpico pensar muito. Eu também não. Acho que basta-se sentar 10 minutos e arranja melhores ideias do que os desportos que lá têm. Por exemplo, natação. Para que é que há tantas provas de natação? É óbvio que o Phelps tem 327 medalhas, porque há a prova mariposa, há a prova bruços, há a prova de costas. É nadar, é tudo nadar. Façam uma prova. Uma coisa com água. Façam uma coisa com água. Agora, durante meia hora vou nadar. O gajo que ganhar, pronto, ganha. Arranjem uma medalha maior, se quiserem. Arranjem uma medalha que seja o dobro das outras medalhas. Não houve ninguém que se lembrou de juntar natação com pesca. Pesca olímpica? Não sei se há pesca olímpica. Mas talvez seria uma boa ideia juntar esses dois temas. Eu acho que eles deviam dificultar um pouco. Porque é assim, natação olímpica é muito giro nadar sempre em frente, sem ninguém se meter à frente. Mas eu queria ver o Phelps dar mais de 2 braçadas numa piscina municipal cheia de filhos de aveques a mijarem na piscina. Queria ver se o gajo conseguia dar 2 braçadas. Aí já não era assim tão rápido. Se enchessem a piscina de putos e de velhas, queria ver se ele ganhava tantas medalhas. Isso é que era uma boa ideia. Que mais tens para mim, Francisco? Que mais? Ginástica rítmica. É muito giro. É uma parte dos Jogos Olímpicos mais direcionada para as senhoras. Obviamente, não é? São sempre meninas a dançar com fitinhas ou com bolas e não sei o quê. Mas eu acho que há uma coisa que é sempre muito injusta, que é cada uma pode escolher a música que quiser. E isso, parecendo que não, para as gajas que têm mau gosto musical, apesar de eles escolherem quase sempre músicas clássicas, mas para aquelas que têm mau gosto musical, prejudica-as. E portanto, eu acho que para ser mais justo, elas deviam fazer todas, cada prova, não é? Tinha uma música definida. Depois podia mudar de ano para ano. Mas, no mesmo ano, todas as ginastas que fizessem a prova da bola, por exemplo... E vou dar exemplos mesmo. Portanto era feito o release da música antes do jogo olímpico. Exatamente. Eles, não sei, um ano antes diziam: estas vão ser as músicas oficiais para a prova da bola. E, por exemplo, à prova da bola, eu sugiro Coração Partido de Alejandro Sanz. Vamos ouvir um certo. Excelente, não é? Sabes que
estou aqui a notar de onde é que vem a dificuldade. É mais competitivo. Repara, fica mais competitivo com o... Fica, porque, Eu acho que sim. epá, Eu acho que sim. há sempre umas gajas que chegam lá e põem aquelas músicas clássicas muito mexidas. Tipo Zumba. Shouting, não sei o quê. Um Zumba clássico. O pessoal está a ouvir a música, está-se a cagar para o que ela está a fazer, distrai-se. Assim, não, tem que todas fazer a mesma música. E é que vamos ver quem é que é a gaja com jeito. Prova das massas, que são aquelas coisas que parecem umas maracas. A série é das Ketchup. Fantástico, não é? Bem difícil, Francisco. Por fim, a prova da fita, que para mim é a mais bela, a mais bonita, a mais delicada. A fita faz aqueles movimentos circulares. Só estes três? Só estes três? Epá, eu acho que são só esses três. Ok. Mas esses para mim são os mais importantes. Se há mais, estou-me a cagar. E para a prova da fita, eu recomendo uma das melhores músicas de sempre, que é Kiss from a Rose, do Seal. Vamos ouvir. Belo. Repara, eu Se as pessoas queria introduzir... acabarem de ver esta prova e não estiverem com lágrimas a cair-lhe no rosto, eu não... Epá, deviam ser presas. Pá, posso fazer um teste, pá? Agora fiquei entusiasmado, pá. Quero fazer um teste, pá. Quero ser o júri da música, pá. Vamos imaginar, por exemplo, das maracas, certo? Mas agora com esta música. Isto é 2000... O teu foi 2020, o meu vai ser os Jogos Olímpicos de 2024. E a música escolhida era a intro do Duke Nukem 64. Vamos ouvir. Ok. Portanto, ela Tá bom. não é bem difícil. É arrojado. É arrojado. É arrojado. E lá está, é aquela coisa. Elas estão há décadas a fazer coreografias para música clássica. Elas podem ir repetir as coreografias da gaja de há 10 anos atrás, que ninguém se vai lembrar. Bem visto. E isto faz-me lembrar uma coisa. Esta prova, quando transmitida na televisão, deviam ser proibidos os comentários. Porque os comentários desta modalidade são sempre feitos pelo apresentador da televisão e por uma gaja que diz que é especialista naquilo. A gaja que é especialista, obviamente não tem jeito de comunicadora, e a única coisa que diz é, de 10 em 10 minutos, vai ao microfone e diz: isto pode parecer que não, às pessoas lá em casa, mas isto é muito difícil. Pronto. Ela só diz isso durante a hora e meia que dura o programa. E o apresentador mesmo da televisão tem que mentir, não é? E diz coisas como: e a seguir vem Irina Protolokova, da Bielorrússia, que fez um excelente ano, ganhou o campeonato do mundial no Dubai. É mentira, ele não sabe quem é a gaja, ok? Ele foi à internet, pesquisou o nome dela, viu o currículo e está para ali a debitar como se fosse um grande entendido. Isso devia ser proibido. Ok? Ele devia dizer: e agora a gaja da Bielorrússia. Pronto, ok. Vamos ver. Isto entrava o E a outra? silêncio, entrava a música. Entrava a música e ela fazia. E depois ele voltava. Pronto, muito bonito. Agora vem a gaja da Letónia. Vamos ver. Olha, a bela seleção de músicas que tu fizeste, Francisco, fez-me lembrar que todo o jogo olímpico devia de ser patrocinado sei lá, pelo Now 10. Ou, Isso ainda existe, essa compilação? pá, não sei, uma Se daquelas, existe, já deve ir no 253. uma daquelas coletâneas de 2002 em que trazia músicas da Pink.
e do La, não sei, La Bamba, ou não sei. Ou o Mambo Number 5. Exatamente, Do... é isso. Não me lembro do nome do gajo. É, Daquele, um gajo que é alemão e que se faz passar por americano. pá. Belas memórias, pá. Pronto, e poupava-se, fazia-se o soundtrack todo. Por exemplo, o ano seguinte lançava-se, olha, agora tem aqui belas coletâneas do 2004. Pronto, escolham uma destas 10 faixas. Entregava-se mesmo em CD. Isso é uma coisa mais. Sim, mas não era a nostálgica. escolher, era definido. Era definido. Então é esta. Mas Exato. agora vão treinar uma coreografia para esta música. Exato. E faziam todas a mesma. Aliás, se arranjassem um pavilhão grande, até podiam fazer logo 4 ou 5 ao mesmo tempo. E poupava-se tempo. Ninguém tem tempo para estar a ver essas provas todas na RTP2. Portanto, elas dançavam todas ao mesmo tempo. O júri estava ali meia hora a decidir e pronto. E dava as medalhas. O que me leva a outra coisa, outra parte dos Jogos Olímpicos também demora imenso tempo até que conseguimos ver mesmo as partes importantes que são as finais, que é o atletismo. Eu não percebo para que é que tem tantas eliminatórias e tantas provas em separado. Por exemplo, há a competição de 50 metros, certo? Exato. Pronto. A pista tem 400 metros. O que é que eles não fazem logo as eliminatórias todas? Põem os gajos a sair de 50 em 50 metros e os que ganham, pronto, vão a uma final. Eu não percebo porque é que não fazem isto. Quer dizer, estão 350 metros a ser desperdiçados, enquanto os gajos fazem a eliminatória dos 50 metros. Está bem pensado. Por exemplo, depois já há os 50 metros, os 100 metros e os 200 metros. Para quê? Correm os 200 metros, fazem checkpoints, está um gajo a controlar, está feito. Numa corrida, dão 3 medalhas. Espetacular. Depois outra coisa que acontece sempre todos os anos, e eu tenho a solução para acabar com isso definitivamente, que são a porcaria das falsas partidas. E a minha solução é muito simples. Estás a ver o gajo que dá o tiro para começar as corridas? Sério. Pronto. Tinhas 2 gajos. Tinhas um gajo para dar o tiro e tinhas um gajo com uma pistola com balas de borracha apontado para os corredores. Se houvesse um camelo que saísse antes do tempo, o gajo dava-lhe um tiro nas pernas. Eu posso-te garantir que nunca mais tu vias uma partida em falso nos Jogos Olímpicos. Pá! 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 Epá, era bem pensado. E depois havia o handicap, depois ficavas que aquilo dói. Umas pernas dói. Depois o gajo podia escolher se corria ou não. Podia Também correr. não somos Nem correr, não somos nenhum monstros. Mas o gajo fazia a falsa partida, pau! Um tiro na perna. E os outros ficavam ali. Tu ias ver o contrário das falsas partidas, que era o gajo ia dar o tiro, eles iam ficar naquela, epá, posso? Vou. Pá, se calhar vou quando ouvir só o segundo. Exatamente. Às vezes os gajos tinham que dar um segundo tiro. Do género, vão porra. Pronto. Mas para mim a prova mais estúpida do atletismo, opá, eu percebo as outras todas. Percebo o correr. Percebes? Correr é uma coisa que o ser humano tem que fazer. Toda a gente tem que correr uma vez na vida, pelo menos. Menos os paralíticos. Mas pronto, as pessoas normais têm todas que correr uma vez na vida, ou para apanhar um autocarro, ou qualquer coisa assim. O salto em comprimento também percebo. Vais na rua, há uma poça, tu tens que saltar. Portanto, aquilo são os melhores seres humanos a fazer essas coisas, não é? Exato. Uma coisa que eu não percebo então é que raio é o salto em altura. Porque se pensares bem, o salto em altura... É um bocado estúpido. E isto vai buscar um bocado ao princípio da conversa dos Jogos Olímpicos. O salto em altura é aquilo que os garotos fazem quando chegam à casa da escola. É, tiram a mochila para o chão, vão ao correr para o quarto e atiram-se para cima da cama. O salto em altura é isso. É gajos a correr e a saltar para cima de um colchão. Agora, ao contrário daqueles desportos iniciais do polo aquático e assim que eu acabava de vez, eu o salto em altura não acabava. Ou melhor, acabava o salto em altura, mas instituía o salto de alturas. Que era o seguinte. Eles montavam uns andaimes lá no meio da pista.
e eles tinham todos que ir subindo, e havia várias alturas, estás a ver? E eles saltavam cá para baixo. Mas não era para um colchão, saltavam mesmo. O que é que achas? Como é que ninguém se lembrou disso? E a cena era dos jogos com mais suspense em todos os Jogos Olímpicos. Porque no fim iam ficar só, imaginemos 2, não é? Os outros, entretanto, partiam as pernas ou os tornozelos ou desistiam. E depois havia uma altura em que os gajos estavam borrados de medo de saltar. Mas tinha que haver um que saltava, não é? Exato. Porque era das regras, tinha que haver um vencedor. Se chegavam ao fim, havia 2 gajos que se acobardavam, não levavam nada para casa. E portanto era aquela cena. O gajo salta, não salta, morre, não morre, parte-se todo, como é que é? Agora vou falar da última e aqui vou concentrar-me na prova rainha dos Jogos Olímpicos, que é a maratona. Maratona, reza a lenda, não é? Houve um soldado ateniense que teve que correr desde o campo de batalha de maratona, lá está, que dá o nome à prova, até Atenas, para anunciar aos cidadãos da cidade a vitória. O gajo chegou a Atenas, disse, olha, ganhámos, e morreu a seguir. Portanto, já acho espetacular que alguém tenha pensado, epá, olha, este gajo correu 40 e tal quilómetros, chegou a Atenas, contou o que tinha que dizer, e depois morreu. Está aqui uma boa ideia para um desporto. Fantástico. Mas, o que é que nós temos hoje em dia? Temos a maratona, que é sempre a prova rainha, é sempre a última prova. Dá-se um destaque do caraças, está-se uma manhã inteira a ver gajos a correr. Mas, tentam a correr no meio da cidade, sem trânsito. Ou seja, para estes gajos fazerem uma corrida de maratona, já nem tem nada a ver com a da lenda, não é? Porque imagino que o gajo tenha que passar, naqueles 40 km, teve que passar por matas e montanhas e coisas do género. Não, estes gajos andam no meio da cidade a fazer jogging e prejudicam a vida toda àquela cidade. As pessoas não podem ir trabalhar descansadas, não podem apanhar o metro, não podem apanhar o autocarro, está tudo fechado para aqueles meninos andarem a fazer jogging. Portanto, se era para isso, davam 105 voltas à pista de atletismo. Faziam os 42 km na mesma. Se é para andar no meio da cidade, pá, meus meninos, andem, mas andem com os carros. E têm que parar nas passadeiras, e têm que ter cuidado para não serem atropelados por um autocarro. E isso é que era uma prova em condições. Estou aqui a notar que há aqui um ponto. Repara, estás a introduzir estratégia. Porque, por exemplo, vamos imaginar que estás a correr em direção a uma passadeira. Uhum. E está verde. Só que tu estás a ver o verde já há 10 segundos. Uhum. Tu estás a 10 metros da passadeira. O que é que tu vais fazer? Tens um ponto de estratégia que é ou vou parar aqui um bocadinho, certo? Vou revolver a minha respiração, a minha stamina, vou parar aqui, à espera que os carrinhos passem. Ou tens a opção tática de dar o sprint e tentares passar no verde. O que acontece? Quando passas o verde, vai ficar vermelho para os outros concorrentes atrás e vais ganhar. Estás a ver? Faz aqui um checkpoint. Há aqui uma estratégia. Acho que sim. Às vezes até podes passar quando está vermelho, né? Vais a correr, passas, fazes aquela coisa de fazes um aceno do género epá, desculpe lá, e pronto, e lixas os gajos. Devia haver alguma liberdade, era do género. Exato. Vocês têm que vir do ponto A ao ponto B. Olha, por exemplo, a do metro podem fazer o que quiserem. A do metro era espetacular. Porque sabias os horários em que o metro passava e seguias, olha, tenho que correr, mas tenho que estar neste ponto a esta hora. O metro só passa daqui a 10 minutos. E eu vou ter que estar aqui à espera mais os outros gajos para apanhar o metro. Mas tinham que fazer 42 km. Mas tinham que fazer 42 km a pé. Eles tinham que levar aqueles relógios que diz quanto é que estás a correr. Exato. E imagina que eles estavam perto da meta e tinham só corrido 40 km. Tinham que ir dar 2 ou 3 voltas ao quarteirão. Mas sempre que aquela assim, tinha que estar à coca para ver se não chegava outro gajo. Eu acho que sim. E depois eu acho que isso até se podia adaptar a cada cidade. Exato. Cada país. Isso é que era mais espetacular. Isso é que era mais espetacular. Por exemplo, agora no Brasil, não sei. Tens alguma ideia? É pá, do Brasil, pá. Era fazeres uma maratona entre. Estou aqui a pensar de Gávea até Rocinha. Ao Largo da Macumba. Do Colégio de São Marcelo ao Largo da Macumba. E passavas no meio das favelas. Exatamente, pá. Aí está o meu ponto, que era, epá, fazias, metros e senhores, epá,
5 km na cidade, impecável. Só hotel e tal. Epá, e depois tinhas, sei lá, 30 km que eram feitos na favela. E o mais espetacular disto tudo, Francisco, era que todos os uniformes eram de polícia. E tu podias ter a opção do colete, ficavas um bocadinho mais lento, mas era mais provável acabares a prova. E isto fazia-se um grande anúncio na favela, na Rocinha. Fazia-se um grande anúncio, vai aqui passar 30 km aqui, sem gajos a correr. E sem polícias a correr. Sem polícias. E pá, tu podias usar a rua que quiseres. Tinhas um GPS ou uma coisa qualquer. Das duas uma, ou acabavas a prova sem sapatilhas. Epá, ou para o ano não ias aos Jogos Olímpicos. Isso era bom porque assim, qualquer pessoa... Imagina, a maratona atual, há um gajo que ganha, né? E depois há alguns 200 que não ganham, não é? E que chegam passado meia hora e é sempre uma tristeza e tipo, um gajo pensa, o que é que estes gajos lá foram fazer? Aí não. E todos os que chegavam ao fim era de louvar. Dava-se muito mais valor à prova. E agora que falaste nas favelas, eu estou a imaginar aqui uns Jogos Olímpicos, por exemplo, fossem em Espanha. Eles podiam começar a maratona e depois largavam touros por trás dos gajos. Arranjavam lá tipo umas avenidas, fossem assim muito compridas, punham assim areia no chão e faziam uma largada. E os gajos tinham que correr, era a maratona mais rápida de sempre. E podia-se ganhar de duas maneiras: ou fazias os 42 km, chegavas ao fim, ou mantinhas-te vivo. Falta aqui um ponto importante nessa maratona, que era todos os uniformes eram vermelhos. Exatamente. Só para... Eu estou a pensar assim de forma, eu nunca vejo a maratona, aquilo é uma ganda seca. Eu só vejo ao fim, que é para ver os gajos a chegarem ao fim e vomitarem e desmaiarem. Assim eu via gajos a voar pelos ares e tal. Depois era sempre diferente, era tipo... Coisa chata dos jogos é que são sempre iguais. É verdade. Era o nosso objetivo era melhorar isto, para ser mais espetacular. Acho que na RTP2 era sim, olha, tinha mais a ver com os países, não é? Introduziam-se coisas culturais de cada país. E depois os atletas chegavam lá e eram sempre provas que não estavam à espera. Se os Jogos Olímpicos fossem como o que eu acabei de dizer, eu via tudo. Não via só os resumos, que é o que acontece agora. Olha, o beisebol é um jogo olímpico. Epá, eu acho que não. É espetacular se fosse. Tens uma ideia para o beisebol? É que o beisebol é muito chato. O beisebol agora é muito chato. Muito chato. Agora é chato, sempre foi chato. São gajos com tacos a bater uma bola. Yeah. São gajos com tacos a bater uma bola. Nem nunca consegui perceber bem quais eram as regras daquilo. Isto é basicamente, beisebol é o que se passa dentro dos meus boxers. São bolas a bater em palmos. Isto está muito visto, Francisco. A minha ideia era introduzir que, por exemplo, no beisebol temos o gajo que bate, o batedor, não é? E depois temos uns quantos gajos a apanhar uma bola, certo? E depois tem que passar a bola entre eles, ou caraças. Exatamente. Nunca percebi. E era espetacular que era. Isto até podia funcionar para cegos, por exemplo. Os cegos podiam jogar este tipo de beisebol. Uma bola em cima, por exemplo. Para saber onde é que o gajo vai bater. E era beisebol, mas com cães. Era beisebol, mas com cães. O gajo batia a bola e depois o cão ia a correr e saltava. Ou podias apanhar a bola, ou largavas o cão, o cão ia a apanhar a bola, tinhas que tirar a bola do cão, da boca depois do cão. Depois tinhas sempre aquela coisa chata do cão não larga a bola, né? Exatamente. Por isso é que dizes, larga piruças, larga. Havia o treino do cão também. Tinhas acesso, era mais caro, tinha o treino do cão também, largar a bola logo. Nisto o outro gajo está a correr, tu tiras a bola do cão, mandas a bola à base e pronto, tentas tirar o outro gajo, fazer o alto. Quanto a este podcast, a este episódio, acho que está tudo, pá. Damos por terminado, não é? É anunciar o fim agora do primeiro podcast. Pá. E queria fazer aqui um anúncio prévio, Francisco. Isto é o primeiro podcast e eu queria acabar em grande. E ora, o que acontece é que foi que muito antes disto começar, o que eu fiz foi enviar um mail aos managers do Simply Red. Fui lá à página e tal, estava lá Pois, porque tu recentemente ouviste... recentemente estava no hospital e ouvi uma... nunca tinha ouvido. E o mail dizia, ora, boas a todos, venho por este meio pedir autorização para usar a música Something Got Me Started, do Simply Red, e disse, nós somos um
pequeno grupo amador de Portugal com um podcast público aberto a toda a gente. Pá, não temos qualquer tipo de comissões ou temos algum tipo de fins lucrativos. E então queríamos pedir a devida autorização para usar esta música e os direitos de autor. E, incrivelmente, a resposta foi absolutamente nada. Eu tive uma semana a tentar ver de resposta e ninguém me respondeu. Por isso cagámos na cena. E visto que somos pobres e não temos dinheiro para pagar os direitos de autor, vamos acabar este podcast em silêncio, Francisco, com os devidos agradecimentos. E vocês cliquem aqui neste link que aqui está, ao qual eu vou agora fazer 10 minutos de silêncio para que vocês passem a publicidade ou ponham em pausa. Mas que é melhor editarmos, não é? Exato. Podem ir a youtube.com/watch ponto de interrogação V minúsculo igual a D maiúsculo M maiúsculo G minúsculo V maiúsculo S maiúsculo 2 J minúsculo 05 HA maiúsculos. Ok? Carregam no Enter. Decoraram? Anotem. Se não puderem ouvir agora, anotem aí num papel. Ponham mais tarde por cima disto. É? Tá bem. Depois voltem a ouvir o podcast. Podem passar para o fim. A gente tem que olhar aqui um bocado agora para a publicidade e tal. Vão lá ver isso. Está a dar um shampoo. Puderem... Agora carregam naqueles 5 segundos para passar o shampoo. Ok. Pronto, e agora espero que estejam a ouvir a música. E digam lá se isto não é um dos melhores começos de música de sempre. Exatamente. E pronto, e acabamos o podcast. Vocês ponham o vídeo por cima enquanto a gente acaba isto. Faz o mesmo efeito, não é? Se houver problemas legais, como o gajo também não respondeu ao meu mail, fica a causa da vossa responsabilidade. Estão a ver? Pronto, acabámos isto de uma maneira interativa, Chico. Yeah. Nós, pronto, agora as pessoas já estão a ouvir a música. Exatamente. Este é o primeiro podcast em que nós precisamos da ajuda das pessoas para acabar o podcast. Somos uma espécie de Lego em forma de podcast. Portanto, agora que já está a musiquinha a dar... Tens algum agradecimento? Não, vou só dizer para visitarem o nosso blog. Mais uma vez, priorvasconcelos.blogspot.pt, ou o nosso Facebook, facebook.com/priorvasconcelosoficial, ou então subscrevam o podcast no iTunes ou noutros agregadores de podcasts. Comentem, partilhem, enviem-nos e-mails. E fiquem com esta música maravilhosa. Tá bem? Então vá. Pessoal, até para a semana ou até daqui a 15 dias.